pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de especialização em dor, fisiortopedia. Eu sou Arthur Padão, sou fisioterapeuta, sou coordenador desse módulo de avaliação e vou participar de diversas aulas aqui com vocês para que a gente possa desenvolver esse raciocínio clínico e o estudo da dor dentro do que vocês estão precisando aí para a prática do dia a dia. Como eu falei, eu sou lá do Rio de Janeiro, sou fisioterapeuta, tenho um histórico super longo do estudo da dor. Aliás, desde acadêmico, me formei em 2004, ainda acadêmico eu me interessava pelo estudo da dor e pude participar de um grupo multiprofissional de dor lá no Rio de Janeiro e desenvolvi esse trabalho dentro da área da fisioterapia, depois com mestrado, com especialização, doutorado agora, e aí seguindo a área que eu mais gosto, né, que é estudar dor e também atender os pacientes no dia a dia. E junto a isso, pude construir aí diversas amizades com vários colegas do Brasil todo e também por isso eu estou aqui com vocês, junto ao grupo do Fisiortopedia, para que a gente possa estudar mais e mais sobre dor, ainda mais agora, no módulo tão importante para vocês da prática do dia a dia, que é a avaliação do paciente. Vocês vão ver na prática que os pacientes vão procurar vocês com queixas de dor com muita regularidade e vão querer que vocês entendam melhor sobre o quadro e possam pensar em soluções para os seus problemas. E aí o início dessa construção da solução está aqui no módulo de avaliação. E o nosso grande objetivo, aliás, o objetivo mais doloroso de todos, é apresentar para vocês diversos modelos de raciocínio clínico que possam ser aplicados na avaliação dos pacientes com dor no dia a dia. E vamos tentar trabalhar dentro desse conceito de raciocínio clínico para que seja uma construção cognitiva, uma construção importante para o entendimento de vocês para a prática e a gente mandar brasa e botar esse conteúdo para funcionar e ajudar vocês na prática. Nessa parte, a gente vai falar de 3 grandes tópicos dentro desse modelo de avaliação. Quer falar de raciocínio clínico agora, como é que existem alguns tipos, alguns modelos de raciocínio clínico especificamente. Fazer um estudo de caso, pensar na prática do dia a dia de vocês, dentro desse caso clínico, e falar de diagnósticos que os fisioterapeutas comumente podem definir, diagnósticos relacionados ao modelo cinético-funcional, que é da CIF, e também os diagnósticos relacionados a condições dolorosas. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo conversando diretamente sobre raciocínio clínico do paciente. Existem vários tipos de modelos, métodos de raciocínio, mas é importante entender que no primeiro contato que o paciente chega com vocês, você já está construindo uma forma de raciocínio clínico com ele. A partir do momento que ele entra no consultório, ou na sala, ou no ambulatório que vocês trabalham, quando ele começa a falar, se movimentar, trazer uma série de informações para vocês, mesmo que emboladas inicialmente, você já está pensando na sua cabeça, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então a gente vai tentar construir agora uma forma de vocês pensarem dentro desses modelos de raciocínio clínico, para que isso ajude vocês principalmente não se atrapalharem na prática e poderem definir tomadas de decisão e condutas mais adequadas aos pacientes de vocês. Então, essa avaliação inicial, ela passa por diversas informações e é muito importante ter um modelo de organização para que o seu raciocínio também seja organizado diretamente com o paciente. Então, a avaliação inicial é o principal pontapé inicial para que você consiga pensar com uma organização, com clareza e, principalmente, possa depois pensar no exame físico do paciente e nas intervenções que estão diretamente relacionadas à sua tomada de decisão. Então, existem 5 grandes habilidades que eu considero primordiais para os fisioterapeutas que trabalham com dor diretamente. A primeira delas é ser organizado. Então, isso significa o seguinte, que não tem raciocínio clínico sem organização. Você precisa pensar com clareza e ir juntando as informações que o paciente vai trazendo e, principalmente, organizar o seu plano de avaliação subjetiva também. Uma anamnese, a coleta de dados, a coleta da história, das informações sobre dor, depois o teu modelo de hipóteses como um exemplo de raciocínio e depois seguindo para o exame físico e adiante até decidir o que vocês vão fazer. O segundo ponto é a sistematização. O modelo atual que a gente estuda, na verdade, relacionado à dor, é classificador como quinto sinal vital. Isso significa que é muito importante eu ter informações sobre dor em qualquer tipo de avaliação que você possa fazer de um paciente que tem uma queixa relacionada à sua saúde.
Então, a dor como quinto sinal vital, a gente está preocupado em sistematizar isso. Isso significa o seguinte: eu preciso avaliar e eu preciso reavaliar em algum momento. Pode ser uma reavaliação a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, não importa. Mas eu preciso reavaliar o paciente para que eu possa entender se o que eu propus teve algum efeito ou algum resultado, ou o que eu tomei de decisão, que era encaminhar o paciente para um colega médico, outro colega da área da saúde, realmente tenha sido eficaz dentro desse encaminhamento, desse direcionamento que você fez. O terceiro tópico é pensar na mensuração. E aí a gente pode pensar em métodos e técnicas de mensuração qualitativas, que tem a ver com a coisa mais subjetiva do fenômeno dor, e métodos mais objetivos, onde ele vai trazer normalmente informações e valores numéricos mais objetivos para que você compare, né, um início, depois um meio e depois um fim. É claro que você pode também fazer isso com o método qualitativo, mas depende muito mais de raciocínio, muito mais da própria interpretação do que quando você tem um valor numérico de uma escala funcional, por exemplo, que foi 50 num dia e 80 no outro. Então, pensem sempre em ter opções qualitativas e quantitativas para a sua prática clínica. O quarto ponto é a experiência. Assim, não tem como, né, a gente não pensar na experiência clínica como um fator relevante para o raciocínio clínico de vocês. Quanto mais tempo vocês atendem, mais bagagem vocês têm de pacientes, de informações, de casos que deram certo, de casos que não foram bons, ou até mesmo de relacionamentos que vocês construíram com outros profissionais de saúde. E a experiência é relevante para o raciocínio de vocês. Quanto mais casos vocês viram de uma condição, existe uma tendência de você compreender melhor essa condição. Isso não necessariamente é sempre verdade, mas existe uma tendência disso dar certo. Então, a experiência do clínico, do fisioterapeuta que atende dor, é relevante para também tomar decisões sobre aquele caso. E, por fim, a gente não pode nunca abandonar que é o nosso feeling, que é aquela informação interna, aquela energia interna, aquele desconfiômetro ligado que a gente sempre tem quando a gente principalmente acha que tem alguma coisa que não está dando certo. Ou quando realmente você acredita, né, juntando uma série de habilidades pessoais, que tem um feeling relacionado àquele desfecho do caso, àquele outro resultado. Então, juntando essas informações, a gente pode construir um modelo de raciocínio clínico mais organizado, mensurável e principalmente com a experiência de vocês no dia a dia. Eu já comentei previamente, existe uma lógica dos modelos de avaliação. Boa parte dos métodos que vocês forem fazer de tratamento, as técnicas que existem, sempre tem um modelo de avaliação próprio. E normalmente esse modelo começa com uma observação clínica, uma anamnese, pensamento relacionados a hipóteses, exame físico, e aí determinar os diagnósticos do paciente. E se a opção for tratar o paciente, a gente pensa em metas e aplica o tratamento em si. Se a opção for pensar em outras intervenções, um encaminhamento, mais exames de imagem, né, uma opinião de um colega, aí segue uma outra perna, pois a gente acabou não optando por tratamento em si. Então, esse é um modelo organizado, bem sistemático, para a gente pensar e ajudar vocês também no raciocínio sobre o que está acontecendo e no raciocínio sobre o que fazer, na verdade. Então, existem 3 grandes modelos que os fisioterapeutas costumam utilizar de raciocínio clínico, que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro é o hipotético dedutivo, o segundo é o indutivo e o terceiro é baseado em algoritmos. Esse modelo hipotético dedutivo talvez seja o modelo que mais os fisioterapeutas utilizam, pelo menos aqui no Brasil, né? Em alguns países como na Austrália, na Inglaterra, eles gostam muito desse modelo, e ele é bem relacionado à formulação de hipóteses e à dedução dessas hipóteses durante a avaliação. O método indutivo significa que você já conhece o padrão que o paciente está apresentando e, a partir desse conhecimento, você já vai direto na fonte. Isso significa o seguinte: se eu já sei o padrão, eu vou direto para confirmar este padrão no meu exame físico. Muita gente nem examina, inclusive, já sabe que aquele padrão se apresentou e já toma uma decisão, normalmente terapêutica, sobre o que fazer. E o terceiro modelo de algoritmo, ele é um modelo que vem de uma organização e é muito utilizado em ambulatórios, em hospitais, em diversos serviços, para, principalmente, organizar e sistematizar o serviço de saúde. Não sei se vocês sabem, mas todos os serviços que são acreditados em dor, ou seja, são considerados de qualidade em dor,
precisam obrigatoriamente ter uma rotina organizada e sistemática de avaliação dos pacientes. Esse modelo de algoritmo, ele também é utilizado em muitos clubes esportivos, em muitas instituições grandes, para facilitar e otimizar o processo de avaliação dos indivíduos que procuram esse serviço. E no nosso caso aqui, a gente está falando de dor. Então, eu vou trazer alguns exemplos desses 3 modelos de raciocínio clínico para vocês também pensarem, poxa, qual que melhor se aplica à minha prática? Porque será que o médico ele pensa mais de uma forma e eu penso de outra? É porque tem a ver também com as formações acadêmicas desses profissionais e também da quantidade de informações que a gente está processando ao mesmo tempo durante uma avaliação que, se vocês pensarem em dor crônica, são várias, não é moleza não. Então vamos lá. O modelo hipotético dedutivo, o objetivo é coletar informações durante a anamnese, formular hipóteses específicas sobre o que está acontecendo com o paciente e confirmar ou rejeitar essas hipóteses, principalmente no nosso caso, no exame físico. Então, eu formulo as hipóteses, principalmente em ordem de importância, então eu dou mais valor a algumas hipóteses e menos valor a outras, apesar de todas poderem ser presentes, né, nessa apresentação do paciente. E eu vou testar essas hipóteses no meu exame físico, para que eu possa confirmar que essa hipótese está presente, ou rejeitar, pensar assim, olha, acho que essa apresentação clínica aqui não se aplica ao que está acontecendo, mas ela era uma hipótese só que mais fraca em relação às outras que talvez sejam mais fortes. Então, um exemplo que vocês podem ver aqui no slide é relacionado a algumas categorias de hipóteses presentes, né, e as hipóteses do que realmente está acontecendo. Então, diversas categorias aqui que os fisioterapeutas costumam utilizar na prática, como usar o termo disfunção, mecanismos fisiopatológicos, fonte ou causa de sintomas e até mesmo prognóstico, gerenciamento da dor, e quais hipóteses estão relacionadas a estas apresentações. Então, por exemplo, aqui nas categorias de disfunção, eu posso hipotetizar que o paciente não consegue mover o corpo porque dói ou porque ele tem algo neurológico que fez ele perder força. Então, são 2 hipóteses que eu preciso confirmar no meu exame físico. Um segundo exemplo aqui, mecanismos fisiopatológicos. Será que o fato do paciente estar com dor é porque ele teve um estiramento do tecido, uma compressão do tecido ou uma inflamação local? É uma forma também da gente pensar. Ou aqui no prognóstico, será que o paciente dentro da sua condição tem uma hipótese favorável à sua evolução ou desfavorável à sua evolução? Enfim, temos aí diversas opções para a gente pensar nesse modelo hipotético dedutivo aplicável à prática de vocês. E aqui tem alguns exemplos de situações que têm a ver com a avaliação, que tem a ver também com o exame físico e também tem a ver com o seu pensamento sobre o que fazer. Será que é melhor tal intervenção terapêutica, uma mais passiva ou mais ativa, uma mais passiva que seja de analgesia rápida ou uma analgesia mais prolongada? Não sei. Vocês que têm que tomar essa decisão, baseada principalmente nas informações que vocês coletaram na anamnese. O modelo indutivo é um modelo onde você reconhece os padrões porque são situações familiares ao clínico. Ou seja, você sabe que aquela apresentação que o paciente traz, ela é uma apresentação que você conhece. E você já viu casos similares a essa apresentação, então aquilo já desperta aquela força neuronal para que você possa pensar, opa, eu acho que o paciente tem esta condição ou tem este problema disfuncional, porque eu conheço esse padrão de apresentação. E quanto mais experiência vocês têm, mais fácil é de vocês reconhecerem padrões de apresentação. Isso é interessante porque você acaba otimizando muitas vezes o seu tempo neste modelo de raciocínio. Já no hipotético dedutivo é mais arrastado, mais prolongado, um pouco mais demorado e talvez mais cansativo para vocês no dia a dia. É importante esse reconhecimento de padrões, mas ele está observando só o padrão de sintomas, ele não está tão preocupado com a questão comportamental do problema. Ele simplesmente reconheceu que tem alguma coisa e ele vai testar aquilo para saber se é verdade ou não, no final das contas. Um exemplo claro disso, da prática, é a dor neuropática, que é uma dor causada por lesão ou doença no sistema nervoso somatosensorial, onde tem um conjunto de sinais e sintomas que são muito familiares a quem está acostumado a estudar dor neuropática. Então, eu reconheço rapidamente que o paciente tem dor neuropática só do paciente falar que queima, que arde, que tem alfinetes furando, que coça, ou que tem áreas do corpo com formiguinhas andando, por exemplo. E você já reconhece que isso é possivelmente neuropático, digamos assim. E aí, como vocês podem ver aqui, a gente tem
4 exemplos, né, de acordo com o diagnóstico de dor neuropática, que a gente vai estudar em outro momento. Então, por exemplo, se eu penso na história de lesão ou doença no sistema nervoso, eu posso pensar que o mecanismo que aconteceu foi um estiramento do nervo mediano, foi uma lesão cervical, alguma outra coisa. Se a dor segue um trajeto neuroanatômico, ela tem o trajeto do nervo mediano, que tem que bater com o nervo, a apresentação de cima, né, da história do paciente. Então, se os sintomas são aumento da sensibilidade, que é hiperestesia, alodínia ou choque elétrico, vai batendo. E, por fim, o diagnóstico da condição que fez o paciente seguir, que aqui no exemplo é a neuropraxia do nervo mediano. Esse é o modelo indutivo de reconhecimento de padrões. E, por fim, o modelo de algoritmos, que é um modelo já pré-construído de raciocínio. Vocês vão encontrar muitos modelos de algoritmos, principalmente para dor lombar. Dor lombar inespecífica, crônica, aguda, onde já existe uma lógica de apresentação conhecida, porque é um padrão também conhecido, sequenciado de eventos, que vai fazer você também perceber que, bom, é só seguir esse caminho aqui que é moleiro. É como se fosse super fácil, né? Seguir esse caminho assim. Mas é como o algoritmo apresenta para o clínico observar. Então, padrão sequenciado de eventos tem uma classe semelhante de um problema. Então, se existe um problema mais inespecífico, ele vai seguir um caminho inespecífico. Se existe um problema mais específico, como uma doença, ou algo que traga risco ao paciente, vai seguir um outro caminho de lógica dos sinais, sintomas e das informações. Então, eles vão seguir até uma ponta que, normalmente, quando a gente fala de terapêutica, é o que a gente faz com o paciente diretamente, qual a intervenção que a gente vai aplicar, e no final das contas chega o algoritmo. Um algoritmo muito conhecido é esse algoritmo aqui de dor neuropática, ou seja, de tratamento para dor neuropática. Como é que a gente encontra isso? Ele segue ali a primeira parte de avaliação, que é a nossa construção aqui. Então, história e exame do paciente, aplicação de questionários e tal. Bom, beleza. Definimos que ele tem dor neuropática. Qual é a primeira linha do algoritmo terapêutico? Normalmente é essa aqui, eles chamam de classes para dor neuropática. Pode até ter 6 classes de tratamento para dor neuropática. Então, na primeira classe tem um conjunto de remédios. Não rolou, não funcionou, segue para a segunda classe. Não funcionou, segue para a terceira classe. E, por fim, até a sexta, que são normalmente procedimentos intervencionistas. Então, esse é um exemplo de algoritmo utilizado para dor neuropática e vocês vão encontrar vários para várias condições de saúde, inclusive. Até a próxima.